Olá, Medicoff! Eu sou o tio Carlão da Medicina Preventiva e estamos aqui novamente. Vem cá, quero conversar uma coisa com você. Olha só, nós vamos trabalhar agora mais uma das várias ferramentas importantes para o trabalho na atenção primária à saúde, na estratégia de saúde da família. É muito importante ter um prontuário bem organizado. Então, para isso, nós vamos ver a ferramenta mais importante para a APS para o registro em prontuário. Nós vamos falar do RESOAP, Medicoff. Então, o que a gente vai estudar no RESOAP? O registro de saúde orientado por problemas. E aí, claro, as questões adoram a estrutura do SOAP. Tem que saber o que registrar no S, no O, no A e no P. Nossa, tio Carlão, literalmente uma sopinha de palavras. Pois é, SOP já lembra de sopinha. Então vamos trabalhar cada uma dessas letrinhas, porque é isso que as provas gostam. E esse é um assunto maravilhoso, por quê? Porque vai ajudar muito também na organização do trabalho da equipe. Isso mesmo. A aula de RESOAP também é falar de trabalho em equipe, também é falar também de prontuário eletrônico, também é falar também de educação em saúde. Vamos começar aquecendo? E a gente começa com essa questão da Santa Casa de São Paulo, prova 2023. Olha aí, aliás, a prova da Santa Casa adora cobrar ferramentas do trabalho do médico de família na APS e na ESF. Olha o que essa questão trouxe. No que se refere ao registro em prontuário no formato SOAP, que é um modelo de registro clínico baseado em problemas, largamente utilizado na atenção primária à saúde e em outros níveis de atenção à saúde, assinale a alternativa incorreta. Olha, eu gostei desse enunciado porque ele já mostra que o registro no formato do SOAP é importantíssimo para a APS, mas não é exclusivo. Ele também pode ser usado em outros níveis de atenção. Agora, vamos lá, porque temos aí uma questão muito boa, porque 4 alternativas estão corretas sobre o SOAP. Só uma que está errada. Olha aí, na letra A, no S, que é o subjetivo do registro, deve constar toda a anamnese, incluindo-se a coleta de informações objetivas dos sinais e sintomas, bem como as impressões subjetivas do paciente. Olha aí, será que está correto? Letra B. No O, que é o objetivo, deve constar todos os dados do exame físico do paciente, incluindo-se sinais vitais, como também resultados de exames complementares. Na letra C, diz que no A, que é a avaliação, corresponde à lista de problemas. Deve constar todos os diagnósticos levantados na consulta, seguidos do respectivo CID. Será? E letra D, no P de plano, devem ser colocadas todas as condutas relacionadas aos respectivos diagnósticos, incluindo-se notas prospectivas para os próximos encontros. E letra E, é possível subdividir o S, que é o subjetivo, em S1, S2, S3 e assim por diante, caso haja mais de uma queixa por consulta, para facilitar assim o entendimento do prontuário. Olha, eu já tenho suspeita de qual é a incorreta. E você? Vamos juntos construir esse conhecimento? Bem, olha só, tio Carlão, às vezes eu leio o SOAP, às vezes leio o RESOAP. O que é o termo mais genérico? É RESOAP. Só que nem sempre foi assim. Já foi chamado de RMOP, Registro Médico Orientado por Problemas, e RCOP, Registro Clínico Orientado por Problemas. Só que aí por que é melhor o termo RESOAP? Porque nós sabemos que o trabalho em saúde, e principalmente na APS, é um trabalho multiprofissional. A equipe de referência de saúde da família é uma equipe multiprofissional. Então, o RMOP, Registro Médico, e o RCOP, Registro Clínico, fica muito médico centrado. Então, valorizando que o trabalho em APS, saúde da família, é multiprofissional, por isso que é melhor utilizar o termo RESOAP, porque aí fica Registro de Saúde orientado por problemas. E aí respeita o fato das equipes de APS serem multiprofissionais, Medicoff. Então, o RESOAP é uma ferramenta de registro em prontuário.
tá? E claro, quando se registra em prontuário e vai fazendo isso ao longo do tempo, isso acaba sendo uma ferramenta de raciocínio clínico e ideal para a atuação na atenção primária à saúde. Por quê, Medicoff? Porque se está tendo um registro continuado dos vários encontros entre o profissional e aquela pessoa, isso é continuidade do cuidado. Pois é, o registro em prontuário, ele acaba abraçando todos os atributos da atenção primária à saúde, mas em especial o atributo essencial longitudinalidade. Por quê, Medicoff? Olha só, naquela consulta tem-se ali um registro, aquilo é uma foto, mas o bom é olhar o prontuário também ao longo do tempo, compreender o filme é mais importante que enxergar a foto, e essa continuidade do cuidado ao longo do tempo, reforçando os vínculos, fala mais a favor de que atributo? Longitudinalidade. Mas é claro que também o RESOAP, o registro prontuário, ele é importante também para a coordenação do cuidado, com certeza. Porém, em especial, a gente destaca a longitudinalidade. Bem, outra coisa, quando a gente registra em prontuário, isso é um critério importante para avaliar a qualidade do cuidado e a qualidade dos serviços de saúde. E olha só, para aumentar mais ainda a importância desse assunto, aqui no nosso SUS, o RESOAP é o modelo adotado pelo sistema eSUS Atenção Básica para estruturar a funcionalidade do prontuário eletrônico do cidadão. Então, quem trabalha em atenção primária à saúde, quem trabalha com medicina de base comunitária sabe o que eu estou falando, né? E outra coisa, né? Falar de prontuário eletrônico, a gente sabe que a informatização da APS é uma das ações estratégicas valorizadas pelo programa Previne Brasil, do financiamento da atenção primária à saúde. Então, por isso que é muito importante saber atuar no eSUS, saber trabalhar com prontuário eletrônico e saber preencher corretamente o RESOAP, esse registro. Bem, então, lá no prontuário eletrônico, a gente vai usar o RESOAP. E o RESOAP, ele contém o quê? O SOAP, tá bom? E o que seria o SOAP, Medicoff? Cada letrinha do SOAP corresponde a um momento do registro, tá? O tio Carlão primeiro vai fazer uma síntese aqui para vocês, para dar aquela visão geral do SOAP para vocês, e depois a gente vai trabalhar com detalhes cada letrinha dessa, tá bom? Porque tem que estar muito mastigadinho isso, porque as provas adoram. A prova da USP São Paulo, por exemplo, todo ano vem questão objetiva para você aplicar o SOAP, tá? Bem, então vamos lá. Cada letrinha representa um instante do registro. O S é o que a gente chama de subjetivo. É a coleta dos dados trazidos pelo paciente, pela pessoa. Ou seja, a síntese do S é o motivo da consulta, Medicoff. Então, ó, para ficar assim, S de subjetivo, S de sentir. É o que o paciente sente, tá bom? É o que ele traz com ele, tá? É isso que é o S de subjetivo, que é sentido pelo paciente, sentido pelo paciente, motivo da consulta. O O é o objetivo, é a coleta de dados observado pelo profissional, tá bom? Claro que aí pode ser o profissional médico, pode ser o profissional da IMULTI, né, do NASF, da equipe multiprofissional, tá bom? Mas para ficar uma dica interessante, olha só, vamos pegar a palavra paciente e a palavra médico. Claro que o SOAP não é usado apenas por médico, tá? Aqui eu quero só trabalhar uma dica, Medicoff. Vamos pegar a palavra paciente e a palavra médico, tá bom? E aí, para ajudar na dica, guarda assim. Faz de conta que a palavra paciente é escrito com S. No lugar do C, troca o S, só para ajudar na dica, tá bom? Paciente com S. E aí, médico. O S de subjetivo está em que palavra? Na palavra paciente com S ou na palavra médico? Na palavra paciente com S. Então, para saber que o S subjetivo é o que o paciente traz, tá bom? E o O de objetivo? Está na palavra paciente ou na palavra médico? Está na palavra médico, tá bom? Então, para lembrar que o O de objetivo é a coleta de dados observada pelo profissional. Olha aí uma dica boa, Medicoff. Porque SO é coleta de dados. Só que o S, coleta de dados trazidos pelo paciente. E O, coleta de dados observado pelo profissional, tá bom? Ou então guarda assim, S, coleta de dados sentidos pelo paciente, S de sentido. E O, coleta de dados observado pelo profissional, O de objetivo, O de observado. Tá bom, tio Carlão, já entendi, não tenho mais nenhuma dúvida aí do que é S e do que é O. Tudo bem, coletou os dados em SO,
vamos chegar a uma conclusão. Vamos analisar esses dados coletados, tá bom? Interpretá-los e estabelecer quais são as condições ou problemas daquele encontro, daquela consulta. Isso é o A da avaliação, Medicoff, tá bom? É a interpretação, ou seja, é uma síntese, né? O problema ou a condição, a partir dos dados coletados no S e no O. E P é P de plano, ou seja, é a ação, é a intervenção, ok, Medicoff? Ou seja, o que é que eu vou fazer a partir disso que eu concluí, né? Quais serão os próximos passos? Então, P de plano é P de passos a seguir. P de plano é PL, ou seja, para levar adiante, tá? São as intervenções, são os passos a seguir. Ok, Medicoff? Então tá aí mastigadinho para você, um resuminho do que seria cada letrinha do SWAP, ok? Então SO, coleta dados, AIP é interpretação e ação. Agora atenção, Medicoff, nem toda consulta será obrigatório preencher os 4 itens do SWAP, tá? Agora, claro, dos 4 aí, SO, A e P, o único que não está presente, que não é obrigatório estar em todas as consultas, é o O de objetivo, tá bom? Porque não é toda consulta que você vai precisar examinar o paciente, tá bom? Vai precisar ver um exame, um laudo, um atestado e encaminhamento, tá bom? Tem consultas que tem apenas o S, o A e o P. Tá bom? O S, o A e o P. Aí isso aí tem que ter, tá bom? Então S, A e P geralmente tem que ter. O O é que pode ser descartado ali no registro daquela consulta, tá? Olha só, gente, poderia já terminar aqui a aula do SWAP, mas não, porque você escolheu fazer o Medicoff. Então a gente tem mais para você. A gente não quer que você chegue com surpresas na hora da prova, tá bom? Então olha só, atenção para 2 siglas que estão muito relacionadas, você não pode confundir. SWAP com SIAP-2. Muito cuidado. Todas 2 estão ali na atenção primária, tá bom? Mas não confunda, ok? O que é o SIAP-2? É uma classificação internacional da atenção primária. É uma classificação específica para a atenção primária. Tá bom? Então vão ter lá as condições, problemas, tudo tá lá no SIAP-2, tá bom? É uma maneira de classificar as demandas, tá bom? Os motivos de consulta na atenção primária. O SIAP-2 ele é exclusivo e específico para a atenção primária. O SOAP é a maneira de registrar a consulta, de fazer o registro no prontuário daquele encontro. Tá bom? É isso que seria o SOAP. E o SOAP não é específico da atenção primária. É importância de usado na atenção primária, mas pode ser usado também em outros níveis de atenção. O SIAP-2 não. Ele é uma classificação específica para a atenção primária. Ok, Medicoff? E o registro em saúde pelo RESUAP deve, se a gente valorizar o ESUS, quem aí já usa o ESUS sabe, o registro em saúde pelo RESUAP deve considerar o SIAP-2. É importante que respeite a classificação que está lá no SIAP-2. E aí o SIAP-2, Medicoff, ele permite codificar tanto o subjetivo, S, quanto a avaliação, quanto o plano P do SWAP. Ok? Então estão ali, juntinhos ali, ok? O registro em saúde pelo SWAP tem que considerar o SIAP-2, tá? Então não confunda uma coisa com a outra. E CID-10? Aí o CID-10 é uma classificação internacional das doenças, que aí pode ser usado por os vários níveis de atenção à saúde, ele não é específico da atenção primária, ok, Medicoff? Só que a classificação do SIAP-2 ela é uma classificação mais aberta, mais generalizada, nem sempre é obrigatório fechar um diagnóstico específico, ok? Então, fazendo uma comparação aí do CID-10 com o SIAP-2, o CID-10 ele geralmente é usado como um detalhamento da codificação feita pelo SIAP-2 no problema ou condição, tá bom? Então você está lá na consulta, faz a coleta de dados no S e no O, tá bom? E no A você vai fazer a sua análise, né, sua conclusão, o seu raciocínio, e aí estabelece ali o problema ou condição daquela consulta. E aí você vai lá no SIAP-2 e encontra lá um termo mais genérico para aquele problema ou condição. Para detalhar aquele problema ou condição, você pode usar o CID-10, tá certo? Então tá aí, 3 siglas aí, o tio Carlão macetando para você não confundir mais. CID-10, SIAP-2 e o SOAP. Nossa, tio Carlão, a medicina preventiva tem muitas siglas nessa parte da medicina de família e comunidade. Pois é, mas estamos aqui para trabalhar e você não ser pego de surpresa nas provas. Tá gostando? Eu tô gostando muito dessa aula, Medicoff. E você? Me dá aí a sua opinião. Tá gostando da aula do RESUAP? Olha só, eu tô adorando. Bem, agora o tio Carlão vai mostrar para você cada letrinha com mais detalhes.
Tá bom? Então tá aí agora um outro momento da aula detalhando agora cada letrinha. E o melhor de tudo quando se faz o Medicoff é que você nem chegou à metade da aula e já está assim, eu já estou entendendo, agora tudo faz mais sentido. Esse é o nosso jeito Medicoff de ensinar, tá bom? Bem, então vamos lá, agora detalhando cada letrinha para você, Medicoff, com mais detalhes agora, o S, o O, o A e o P. Vamos lá, S de subjetivo. Então, como a gente viu, o subjetivo é aquilo que o paciente traz para a gente na consulta, ou seja, é o motivo da consulta, é a queixa dele, é aquela demanda, né? É aquela história relatada ou referida, né? Ou seja, ou o paciente informa, a pessoa informa, ou pode ser uma criança, um idoso que está com acompanhante, com familiar, que está ali também relatando, né? Então é a queixa atual, é o motivo da consulta, seja expresso, seja real, e o ideal é que seja registrado no prontuário com as palavras do paciente, da maneira como ele descreveu, né? Não esqueça que esse é o momento do paciente, esse é o espaço do paciente na consulta, de trazer o relato dele, tá bom? Para a consulta. Então pode ser sintomas, pode ser um diagnóstico que ele relate, tá bom? Ou seja, e uma coisa que é importante também aqui no S, tá bom? Eu vou colocar só o que o paciente traz, porque eu posso também perguntar na avaliação dos sintomas se ele tem isso, se não tem aquilo. Então, os registros de queixas que o paciente nega, só quando for relevante para o caso, tá bom? Então, por exemplo, digamos que tem uma pessoa que está com cefaleia, tá bom? Com cefaleia. E aí eu estou investigando aquela cefaleia ali. Tá certo? Para saber se é uma cefaleia mais da migrânia, por exemplo, ou mais tensional, aí eu vou lá e pergunto, direciono, apresenta vômitos, náuseas, né? E aí eu posso ali, como eu estou na investigação de uma cefaleia, eu posso colocar nega náuseas, nega vômito, ali no S. Agora, disúria, tem disúria? Aí numa consulta em que a queixa principal é cefaleia, eu não preciso colocar nega disúria, tá bom, Medicoff? Então o registro de queixas que nega, para colocar no S, só quando for relevante para aquele caso, para aquele motivo de consulta, tá? Então o S é o registro do ponto de vista da pessoa atendida, ok? Ou seja, a coleta de dados sentidos pelo paciente. Guarda assim o S de sentidos pelo paciente. Então pode incluir uma avaliação, um entendimento, uma interpretação da pessoa, inclusive de familiares, né? A opinião dos familiares sobre o que está acontecendo. Então, digamos aquela consulta em que você está avaliando, está consultando um idoso que está ali com queixas no aspecto da cognição, diminuição da memória, de funções executivas. Então é importante também você colocar ali o relato dos familiares, do cuidador sobre o que está acontecendo. E isso tudo vai para o S, tá? Uma coisa importante na hora do registro, não há necessidade de utilizar sempre verbos que indiquem a situação do ponto de vista da pessoa. Tipo, pessoa A descreve, pessoa A indica, pessoa A refere. Por que não precisa colocar isso, esses verbos? Porque se está no subjetivo, já fica implícito que é o relato do ponto de vista da pessoa que está sendo atendida. Entendeu, Medicoff? Então não há essa necessidade de utilizar esses verbos que indiquem a situação do ponto de vista da pessoa, ok? E aí também é sempre interessante utilizar, no lugar de colocar o nome paciente, colocar o nome próprio da pessoa aí no S, tá bom? Por exemplo, Carlão, o paciente é Carlão, então Carlão, do que? O paciente, tal e tal, beleza? O que mais para a gente colocar no S? A identificação, né? No caso, a fonte da informação, se é a pessoa, se é um cuidador, se é um familiar, né? Aquilo que eu acabei de falar para vocês, ao se referir à pessoa, o ideal é usar o nome próprio da pessoa, evitar o termo paciente, tá? Aqui também no S, aí, Medicoff, ó, aqui no S vai estar todo aquele contexto tradicional também, como se fosse aquela anamnese, tá bom? Além da queixa principal, a história dessa queixa atual, ok, Medicoff? E é importante aqui você raciocinar também o quê? Com outros conteúdos da saúde coletiva. Por exemplo, eu estou diante de uma pessoa que traz para mim uma demanda. Tá bom? E aí o que acontece? Tem determinantes sociais do processo de saúde e doença que levam a isso.
ok? Então é importante aqui também no S você construir também, colocar o quê? Os determinantes, né? Determinantes proximais, né? O estilo de vida dos indivíduos, tá bom? As redes sociais e comunitárias, a história familiar da pessoa, tá bom? Como descrever elementos importantes ali daquela pessoa, determinantes proximais. Aqui também se coloca determinantes intermediários, né? Fala um pouco também de determinantes distais, né? Ou seja, uma história importante daquela pessoa. Quem é aquela pessoa que está ali? Então você também pode colocar aqui no S, ok? Então a história passada também, tudo isso aqui, ok? O contexto da consulta, né? Também é importante colocar no S. É consulta com quem? É uma consulta programada? É demanda espontânea? Aqui no S você também pode colocar o quê? O primeiro componente do método clínico centrado na pessoa. Lembra aquele que você usa o acrônimo CIF, né? A experiência da saúde, da doença, né? Em outras palavras, você vai ver, diante daquela demanda, qual é o medo que aquela pessoa tem, o que é que ela acha que tem, como é que ela acha que você pode ajudar ela, quais são suas angústias. Tudo isso vai para o S, Medicoff, né? O entender a pessoa como um todo também. O primeiro e o segundo componente do método clínico centrado na pessoa está aí no S, né? Ele contribui, ele enriquece o S. Tanto você explorar a saúde, a doença, a experiência com a doença, que é o componente 1, quanto a questão do contexto dos determinantes, né? O segundo componente, que é entender a pessoa como um todo. Então, eles alimentam o S do SWOP, tá? E ainda também entra no S demandas por processos de cuidado, tipo um atestado, uma solicitação do exame, uma medicação. Bem, é o que a pessoa vê, o motivo que trouxe ela àquele encontro, àquela consulta, tá bom? Então tá aí um aprofundamento do S para você. Agora, vamos pro O. O O de objetivo, né? Lembra a palavra médico? Tem a letra O de objetivo. Então, é a coleta de dados a partir do ponto de vista do profissional, né, do médico ou de outro profissional da saúde, ok? É isso que é o objetivo. Então pode incluir aí os dados do exame clínico, dirigida à natureza do problema, né, achados físicos, a aparência do indivíduo, a atitude dele, os sinais vitais, os exames complementares, né? Então tudo isso aí vai alimentar o O de objetivo. A informação clínica de outros profissionais e serviços, um relato de uma nota de alta, você coloca aí no O do objetivo, né? Um encaminhamento feito por um profissional de outro nível de atenção, você coloca aí uma contra-referência, né? Você coloca também aí no O de objetivo, tudo isso, tá? Se você aplica um score, uma escala, um questionário, você coloca aí, apliquei o Framingham, apliquei o Mini-Mental, né, numa questão de cognição, né, então tudo isso você vai colocar aí, né, apliquei o Hamilton, da questão de depressão, né, então você vai colocar aí, é tudo dados objetivos que você está obtendo, ok? É aqui onde você também pode colocar o quê? Os resultados de aplicação dos instrumentos de avaliação familiar. Então você pode colocar no O o genograma, pode colocar no O o ecomapa, pode colocar no o score do APGA, ali que foi encontrado. Olha aí que maravilha. Olha, com tudo isso, o O, mas atenção, ele pode não estar presente no registro. É a única parte do SOAP que pode deixar de ser preenchida em uma consulta. Tá? O S, o A e o P tem que ter, mas o O, ele não é obrigatório. Até porque tem consulta em que não vai ter nenhum tipo de elemento desse objetivo que a gente acabou de escrever aí para vocês. Ok? Coletou os dados com o S, a partir do ponto de vista do paciente, e com o O, a partir do ponto de vista do profissional, agora chegou o momento de pegar todos esses elementos e raciocinar, analisar. Agora é o momento da avaliação, Medicoff. Olha aí, é a impressão, né? Peraí, o que é que eu tenho aqui? Então você faz a seguinte pergunta. Bem, com o que o paciente falou, com o que eu observei, o que é que eu tenho aqui? Né? Então você vai buscar essa impressão sobre o caso, sobre aqueles dados que foram coletados. Ok, Medicoff? É isso que é a avaliação. Então aqui você vai identificar, vai formular o problema ou a condição, né, daquela consulta. É a síntese disso, do problema da condição. Eu prefiro falar não só em problema, porque às vezes a consulta não é um problema que foi identificado, foi uma condição. Digamos, foi uma consulta para fazer pré-natal. Eu não vou chamar pré-natal de um problema, né? Então, daí eu preferi o termo condição, tá certo? Ali no A você vai colocar a lista de problemas do dia. Tudo aquilo que você está atento, que você sentiu, percebeu com aqueles dados, tá? Então você coloca ali aquela lista de problemas do dia. Mas ao longo do tempo, o A é muito importante, por quê? Porque o A de avaliação, de análise, ele é quem alimenta a lista de problemas principal.
bom, do prontuário. E a lista de problemas principal é aquele. Você abre um prontuário, a primeira informação que tem que ser vista daquele paciente é a lista de problemas principal. Ok, Medicoff? Tem que estar ali, se for no prontuário escrito, na capa do prontuário, se for eletrônico, assim que você abre, está lá a lista de problemas principal. Essa é muito importante para a longitudinalidade, né? Para a comunicação entre os vários profissionais. Mas naquele momento da consulta, você está preenchendo a lista de problemas daquela consulta. É isso que é o A. Mas aquilo ali vai alimentar a lista de problemas principal. Já já eu mostro para vocês o que a gente pode considerar como problema, condição, e depois eu mostro para vocês o que problemas e condição a gente tem que transferir e tem que colocar lá na lista de problemas principal do prontuário. Ok, Medicoff? Mas ainda falando um pouquinho do A de avaliação, o que seriam os problemas? O que seriam as condições? Vão desde fatos, dados relevantes, sinais e sintomas, até diagnósticos. Em outras palavras, Medicoff, é toda aquela informação que você considera significativa para a sua tomada de decisão na próxima letrinha, que é o P de plano, ok? Então, o registro do problema segundo o seu mais alto grau de resolução e especificidade naquele momento. Não significa dizer fechar um diagnóstico, tá? Não. O SOAP, o CIAP-2 também, não significa que toda consulta tem que fechar um diagnóstico. Ali pode ser um episódio daquela consulta. Até porque na atenção primária à saúde a gente sabe que a gente trabalha muito também com problemas que estão ali no início, onde a queixa é muito inespecífica. Então não é obrigatório fechar diagnóstico, ok? Agora a gente tem que registrar ali o problema, a condição, segundo o seu mais alto grau de resolução. É tanto que muitas vezes no A você coloca a mesma coisa que no S. No S o paciente chegou e falou fraqueza. E no A você conclui, realmente, fraqueza, e coloca ali. Você não sabe o que está causando aquela fraqueza. Ah, é uma deficiência de vitamina B12? Ah, é um HIV? Ah, é uma depressão? Ainda não se conseguiu fechar diagnóstico, mas coloca lá no A fraqueza. Tá bom? Agora, você tem que evitar dúvidas, interrogações, negações, tá bom? Hipótese a esclarecer. Isso aí tem que ser evitado no A de avaliação. Tem que estar ali no seu mais alto grau de resolução, ok? E lembrar que o A pode sim ser igual ao S, ok, Medicoff? E aqui eu trouxe uma tabelinha para vocês, lá do livro do Gusso, do Tratado de Medicina de Família, que ele listra o que é que pode ser colocado no A. Né? Que problemas, condições podem ser colocados no A, né? Que tanto pode ser colocado no A naquela lista de problemas judia daquela consulta. Pode ser um sintoma, pode ser uma alergia, um efeito colateral ao medicamento, pode ser um fator de risco pessoal ou familiar, pode ser um sinal identificado ali, né, no exame, pode ser um exame complementar normal, pode ser uma síndrome, pode ser efeitos de traumas, pode ser uma deficiência ou incapacidade, pode ser um transtorno psicológico ou psiquiátrico, pode ser uma condição de saúde, ou seja, nem sempre vai ser problema, pode ser uma condição como pré-natal ou prevenção, pode ali realmente já, naquele momento já se tem a certeza de um diagnóstico, aí pode colocar ali o diagnóstico, a doença ou enfermidade, mas não é obrigatório. Tá bom? Se não há ainda a segurança do diagnóstico. Então, tudo isso pode ser colocado no A, tá bom? Pode ser listado como problemas. E a partir daí, a gente vai ver que a partir da lista de problemas judia, que está no A de avaliação, pode ir, dependendo da importância do problema da condição, pode ir para a lista de problemas principal, que está lá na abertura do prontuário. Ok, Medicoff? Agora, cuidado. O A é um dos itens do SOAP que eles mais gostam de cobrar em prova. Então, muito cuidado, o que não deve ser listado como problema no A do SOAP. Atenção agora, muito cuidado. Não pode ser listado diagnóstico interrogado. Então, se você não tem certeza do diagnóstico, tá bom? Você não coloca interrogado ali, a esclarecer, a descartar. Não, evita isso, tá bom? Você tenta colocar ali o que é que você tem daquele problema, tá bom? Por exemplo, paciente chegou e disse lá no S que tem dor na barriga, dor abdominal, tá bom? Você, mesmo com o seu O, o seu exame físico, você suspeitando ali de ser um apendicite, mas se você não tem certeza, você não vai colocar no A apendicite interrogado, apendicite a esclarecer, tá bom? Você não vai colocar. Você vai colocar no A o quê? Dor abdominal, aquilo que você tem certeza. O que ainda não tem certeza, você não coloca. Aí lá no P do plano, você até pode colocar plano de solicitar tal exame, plano de confirmação diagnóstica da apendicite. Aí tudo bem, lá no P. Mas no A você não vai colocar diagnóstico se não está preciso.
Ok, Medicoff? Tá? Então, evitar também colocar no ar diagnósticos a descartar, suspeitas ou diagnósticos prováveis, tá bom? E uma coisa importante, atenção para dados sociais. Porque muitas vezes um dado social, tipo pobreza, violência, tá bom? Muitas vezes isso expõe a pessoa não concorda com aquela sua conclusão, ok, Medicoff? Muitas vezes você pode fazer um julgamento moral daquilo. Então, dados sociais, como pobreza, violência, por exemplo, quando a pessoa não concordar que essas condições estão presentes ou afetam sua saúde, você não deve registrar ali no ar. Tá bom? Você não deve registrar. Agora, se você conversando com a pessoa, com o paciente, você conseguiu convencê-la que aquele problema, aquela condição afeta a saúde da pessoa, aí assim você pode registrar. Então, só registrar após o profissional convencer a pessoa. Olha, isso é muito importante na prática. Tá bom, Medicoff? Bem, então tá aí o A trabalhadinho para vocês macetado, mas lembra que o tio Carlão falou para você que o A, a lista de problemas do dia, é o que alimenta a lista de problemas principal. Então o tio Carlão vai falar um pouquinho agora, não cai muito em prova, mas isso tem importância na prática de vocês, o que é que deve constar na lista de problemas principal. Lembrar que a lista de problemas principal é a informação mais importante no prontuário. Você abriu, tá lá no prontuário impresso, tem que estar na capa ou na contracapa dele. Ok, Medicoff? Prontuário digital, eletrônico, abriu, tem que aparecer lá para qualquer profissional a lista de problemas principal do paciente. Tá bom? Aquilo mostra um pouco da história clínica daquele paciente. Ok, Medicoff? Então, ó, é importante a cada encontro, quando você naquela consulta vai colocando no ar a lista de problemas do dia daquela consulta, saber se aquele problema, aquela condição do dia, se tem relevância suficiente para ir para a lista de problema principal. Que você já pode colocar lá, alimentando a lista de problemas principal. Por isso que a lista de problemas principal ela é dinâmica, ela não é rígida, estática, ela é dinâmica. Ok, Medicoff? Então, o que é importante colocar na lista de problemas principal? Doenças relevantes que a pessoa tenha, doenças ligadas a remissões ou recorrências, né? Por exemplo, úlcera péptica, porque é a parte da queixa do paciente naquele dia. Será que não é uma recorrência, né, de uma doença que ele já tem, né, que ele já tem história? Doenças ligadas a complicações, é importante na lista do problema principal, por exemplo, câncer, neoplasia. Intervenções cirúrgicas maiores que a pessoa fez. Doenças que a pessoa possa tender a ocultar, por exemplo, ISTs. Doenças que requerem tratamento médico contínuo. Doenças com necessidade de vigilância contínua, como, por exemplo, a insuficiência renal. O que mais é importante na lista do problema principal? Doenças que condicionam a escolha terapêutica, tipo, se o paciente tem alergia a algum medicamento, se o paciente tem alguma úlcera péptica, que aí vai contraindicar medicações que aumentam o risco de sangramento. Doenças que afetem as funções da pessoa, a sua funcionalidade, como, por exemplo, a surdez, a deficiência visual. Né? E claro também que é importante na lista de problemas principal os vários outros determinantes sociais do processo de saúde e doença. Né? É importante também estar lá que tem impacto, como por exemplo, problemas sociais tipo estrutura familiar disfuncional, violência familiar, uma relação interpessoal perturbada, um desajuste social grave, um problema ocupacional, um acontecimento vital tipo do ciclo de vida familiar, uma crise natural esperada, uma crise acidental. Né? Mudanças importantes, claro. As questões sociais, é importante que tenha tido todo um diálogo com o paciente e que ele concorde que aquilo afeta a sua condição, afeta a sua saúde, tá? Para você poder registrar. Ok, Medicoff? Então tá aí trabalhando com vocês o A do SWAP, mas também colocando aqui uma extensão, o que é que do A do SWAP pode alimentar a lista de problemas principal. E para terminar, o P de plano, o P de passos a seguir. Olha só, bem, se no A você se perguntou o que é que eu tenho aqui, no P você vai se perguntar o que é que poderei fazer? O que é que iremos fazer com tudo isso? O que é que iremos fazer com tudo isso? Olha aí o plano. Então, é o registro das decisões tomadas, Medicoff, dos passos a seguir, dos próximos passos, ou seja, o plano é para levar adiante. P de para, L de levar adiante. São as intervenções. E aqui é muito importante,
né, decisões compartilhadas, a corresponsabilização, lembrando o método clínico centrado na pessoa, aquele terceiro componente, elaborar um plano conjunto de ações. Olha aí o tio Carlão aproveitando a aula do RESWAP para lembrar os componentes do método clínico centrado na pessoa. Olha, se você faz o SWAP direitinho, você também ajuda a intensificar a relação médico-paciente. Ou seja, o SWAP também contribui para o quarto componente do método clínico centrado na pessoa. Bem, o que tanto é plano? É só prescrever? É só solicitar exames? Não! É plano. O plano pode ser um plano diagnóstico, ou seja, o continuar da investigação, os exames a serem solicitados, consultoria a solicitar, referenciação para outro nível de atenção. Aí o famoso e tradicional plano terapêutico, tanto farmacológico como não farmacológico. Plano de acompanhamento, você pode colocar aí, agendamento de próximas consultas, monitorização. Tem vários outros, ó. Plano de estudo, né? Você não tem a certeza, né, do caso ali do paciente, e aí você quer estudar tal, tal e tal, né, para melhor elucidar essa investigação, né? Um plano educativo, tipo uma síntese da consulta, isso vai ser importante para os outros profissionais que vão ler o prontuário. Um plano preventivo, sempre, todo encontro, você pode colocar ações de prevenção e ações de promoção da saúde, né? Atestado, declarações, se você quiser colocar ali, emito atestado, declaro isso, os recursos a mobilizar, programar respostas a e-mails, notas, uma reflexão sua, uma reflexão do profissional, tudo isso está no plano Medicoff, ok? Gostou? Eu gostei muito, tá? Então, para resumir, não esquece, SO é coleta de dados, AIP é interpretação e ação. Ok, Medicoff? Então tá aí, maravilhosa aula aí de registro e prontuário, RESWAP, tá bom? No SUS, na prática da atenção primária à saúde, mas não exclusiva, também pode ser em outros níveis de atenção. Vamos voltar para a nossa questão? Olha aí, questão da Santa Casa. No que se refere ao registro em prontuário no formato SWAP, que é um modelo de registro clínico baseado em problemas, largamente utilizado na APS e em outros níveis, assinale o que está errado. Então vamos lá. Letra A, no S, subjetivo, coleta de dados sentidos pelo paciente, lembra disso? Deve constar na anamnese, incluindo-se a coleta de informações objetivas dos sinais e sintomas, bem como as impressões subjetivas do paciente. Correto! É o que é do ponto de vista do paciente. Lembra a dica do Carlão? Paciente com letra S, tá bom? Mas olha a pegadinha que ele colocou aí, ó. Incluindo-se a coleta de informações objetivas dos sinais e sintomas. Então, essa objetiva aí está qualificando a coleta de informações vinda do paciente. Não confunda com o O de objetivo. Foi uma pegadinha, mas temos que ficar atento. Letra B. No O objetivo, deve constar todos os dados de exame físico do paciente, sinais vitais e os resultados de exames complementares. Perfeito, tá? É a coleta de dados do ponto de vista do O de observador. O que está na palavra médico, só que, claro, não é exclusivo do médico, mas só para ajudar na dica. Letra C. No A de avaliação, que corresponde à lista de problemas do dia, até aí tudo bem, devem constar todos os diagnósticos levantados, seguidos do respectivo CID? Não, Medicoff, tá bom? Lembrar que nem sempre é obrigatório colocar diagnóstico se não há certeza, tá bom, do diagnóstico. E outra coisa, não é seguido do respectivo CID, ok, Medicoff? Tanto S quanto A e quanto P, você pode usar as codificações presentes no CIAP2, tá bom? E do CIAP2. Não é o CID, é o CIAP2, ok? Letra D, no P, preferencialmente, né? Você usar a codificação do CIAP2. Letra D, no P de plano, devem ser colocadas todas as condutas relacionadas aos respectivos diagnósticos, incluindo notas prospectivas para os próximos encontros. Eu sei que você não gosta da expressão todas em alternativo, mas aí não está errado, tá? E letra E, claro, tem consulta que é mais de uma queixa que o paciente traz. Então, é possível, sim, subdividir o S em S1, S2 e S3 e assim por diante, Medicoff. Então, aí, o que estava errado era a letrinha C. Ok, Medicoff? Então, tá aí. Muito obrigado por mais esse encontro. Ó, tá registrado agora nas nossas memórias esse encontro nosso com a aulinha do RESWAP. Mais uma ferramenta importante para a APS, para a saúde da família. Um grande abraço do tio Carlão e até o nosso próximo encontro.